Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência e à rubrica Breve Introdução a... Sou a Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Leonor Medeiros sobre arqueologia industrial. Leonor Medeiros é arqueóloga, professora auxiliar do Departamento de História da Nova FCSH e investigadora integrada do Cham Centro de Humanidades. Bem-vinda, Leonor, e obrigada por aceitares o nosso convite. Normalmente associamos a arqueologia à descoberta de vestígios de períodos distantes no tempo, mas isso não acontece com a arqueologia industrial. O que é então a arqueologia industrial? Olá, muito obrigada pelo convite e por poder falar de uma das minhas coisas favoritas. A arqueologia industrial, apesar de já ser uma disciplina com mais de 50 anos de história, é na verdade ainda uma grande desconhecida. A arqueologia industrial, enfim, resumindo, é apenas uma área disciplinar dentro da arqueologia que se dedica ao estudo das sociedades humanas que resultaram dos eventos da Revolução Industrial. E, portanto, essa caracterização da sociedade industrial através da sua cultura material, das suas paisagens, dos vestígios que nos deixaram. E, portanto, é uma disciplina que, apesar de tratar do que pode ser considerado um passado recente, não é? Na verdade é que o ano de 1800, não é? O final do século XVIII, é ainda um grande desconhecido e podemos pensar que já há fontes históricas, não é? Que já há mais fontes históricas do que temos para os períodos que antecedem este período da arqueologia industrial. No entanto, ainda falta muita informação e é aí que entra esta componente da arqueologia para fazer este olhar para os vestígios materiais e recontar essas histórias, muitas vezes até, que é um dos grandes trabalhos da arqueologia, contar a história destas comunidades que não tiveram o poder da escrita, que não deixaram a sua história escrita. Então, através dos seus padrões de uso, não é, de circulação pelos territórios, dos lixos, não é? Os arqueólogos trabalham tanto com este material que foi para o lixo, foi descartado, não continuou a ter uso, e nós conseguimos pegar nisso e reconstruir uma história. E o que fazemos é são cerca de 250 anos que temos para estudar, portanto, temos este benefício da arqueologia industrial se dedicar, de facto, a um período de tempo muito concentrado, não é? Os colegas da pré-história têm ali, um período muito mais vasto, mas acaba por ser um período muito rico, porque, de facto, o que vemos é, através da globalização, não é, que nos veio deste período moderno, começamos a ter uma série de novos materiais, de novos conhecimentos tecnológicos e, de facto, a sociedade começa a transformar-se muito rapidamente e vai fazer uso desses conhecimentos e desses materiais para criar infraestruturas novas. E nós muitas vezes falamos da fábrica como grande representante desta época, porque de facto é aqui uma concentração que às vezes comentamos que vem até um pouco desta experiência que surgiu dos barcos e da navegação, destas grandes navegações pelo mundo, que é concentrar num espaço único os trabalhadores, a matéria-prima e a máquina, não é? A máquina produtiva, e portanto criar ali um centro onde tudo conflui e de onde sai o produto acabado e começa com grandes dimensões, não é? E portanto, mas outras coisas não é? Portanto, as habitações mudam, o que vamos ver do ferro que nos vai permitir construir em altura, mas também o ferro que nos vai trazer coisas como bebedouros, bebedouros, mobiliário urbano, estes assentos, não é? Desse material, os candeeiros, os coretos de música, que acho que também é um elemento muito giro, e portanto todos esses elementos vão caracterizar esta época, e nós tentamos por um lado encontrá-los, porque a verdade é que o nosso período de estudo termina aqui em meados do século XX. Porque o quê? Porque como arqueólogos concentramos nas transformações da cultura material e, de facto, com as grandes guerras mundiais, há de novo um grande investimento na indústria militar e, portanto, isso depois acaba por ser transposto para a sociedade e vamos começar a ver uma grande transformação que é a chegada dos plásticos, vai ser a chegada do chip, não é? Portanto, dos primeiros desenvolvimentos do computador e depois, claro, esta internet, não é? Esta sociedade da informação. E, portanto, desde a Segunda Guerra Mundial até ao final do século XX, estamos a ver uma sociedade em transformação.
E o que acontece, e falávamos aqui destes já 50 anos da disciplina da arqueologia industrial, porque é exatamente ali por volta dos anos 50, anos 60 e depois afirmado então nos anos 70, que se começa a perceber, nós estamos a perder os vestígios de uma sociedade que já não reconhecemos, que foi de facto esta sociedade do trabalhador em torno da máquina a vapor, a chegada da indústria química, a chegada da eletricidade, das telecomunicações, não é por o telégrafo, não é pelo cobre, a chegada do comboio e cobrir estas distâncias de modo diferente, estava em plena e profunda transformação. E uma das coisas que me encanta também em estudar este período tem a ver com nós, como é um passado relativamente recente, não é muito distante, mas relativamente recente, ainda o conseguimos identificar nos dias de hoje. E faz sentido para nos compreendermos enquanto sociedade que também está em profundas transições. Portanto, essa ligação. Tu referiste várias vezes a palavra vestígios, e esses vestígios com os quais trabalham na arqueologia industrial estão situados dentro de aldeias, vilas, cidades que continuam a ter uma atividade intensa, continuam a funcionar normalmente. As comunidades dessas localidades são também envolvidas neste vosso trabalho? Muito interessante. Sim, de facto esta camada, não é que lhe chamemos assim, não é? Os arqueólogos gostam de trabalhar por camadas, a camada deste período industrial está muito presente ainda na paisagem atual, e nomeadamente na paisagem urbana, porque de facto o que nós vemos neste período é o grande crescimento das cidades, é a concentração das pessoas neste sítio onde está a maior atividade. E, enfim, a indústria e esta transformação é feita de constante mudança, ou seja, um sítio produtivo não é feito para durar eternamente como um palácio, não é? Portanto, não tem essa visão de marco no território para prolongamento, apesar de que há exceções, mas pronto, no geral não é. E, portanto, são constantemente transformadas e readaptadas nas nossas cidades. E, nomeadamente, um dos grandes trabalhos que está a ser feito atualmente é exatamente dentro de cidades que temos grandes armazéns, antigas fábricas, centrais energéticas, estações de transportes, que estão a ser readaptadas para novos usos. E, portanto, aí entra também a arqueologia industrial, nesta intervenção de olhar para o património construído e, portanto, temos também como vestígios estes vestígios de grande dimensão, não é? Portanto, enquanto a arqueologia tem um objeto, não é? Esta escala da mão, e nós temos que trabalhar à escala do corpo humano, não é? Que é esta arquitetura de onde há essa vivência, e ligá-la com todos estes vestígios que são até as várias fases dentro do próprio período industrial. E, portanto, são áreas muito ativas, muito dentro dos nossos tecidos urbanos, e claro que constantemente temos pessoas à nossa volta, não é? E muitas vezes, e é interessante também neste trabalho com as comunidades, porque, por um lado, não é uma surpresa, ou seja, as pessoas sempre viram aqueles sítios ali. Facilmente estas pessoas tiveram um familiar, um conhecido com quem falaram e que ali trabalhou, ou que ali teve experiências de vida, que ali estudou, se estivermos a falar também de escolas, por exemplo, de centros de saúde, pessoas que nasceram em centros de saúde nesta época, e elas têm essa ligação muito forte. Mas já estão desconectadas. E não só estão desconectadas, como muitas vezes pensam, veem este passado que agora está abandonado, não é? Porque, enfim, é um grande problema, não é? Esta desindustrialização foi muito dura, porque significou também o final de postos de trabalho, foi também nos anos 70 e 80 este grande descobrimento da poluição, não é? Sim. Portanto, as questões da poluição tornaram-se muito mais evidentes, os direitos humanos também dessa época, e, portanto, de certo modo, este património industrial entra ali muito em conflito, é um património difícil de processar, e como é recente ainda temos emoções muito fortes em relação a ele. Mas isso também é uma mais-valia, porque de facto lá está de novo este património. É também uma forma de sentirem valorizado o seu próprio espaço, a sua própria história pessoal ou familiar. Sim, e faz parte do nosso trabalho, não é? Portanto, o nosso desafio é isso, é pegar num património que pode ser considerado sujo, feio, abandonado, perigoso, porque depois há muitas vezes a ocupação pelo vandalismo, e dizer, não, mas há aqui uma história, há aqui um valor, há aqui até eu falo sempre muito da educação para o empreendedorismo e para o conhecimento científico, porque são esse tipo de valores que estão imbuídos, não é, dentro destas estruturas, e como é que nós conseguimos passá-los para as comunidades. E também dizer que nós não conseguimos fazer este trabalho sem essa dimensão de proximidade, porque temos este privilégio que os colegas, não é, que trabalham na arqueologia romana ou arqueologia pré-histórica não podem, que é ainda conseguir falar com as comunidades que têm algum tipo de memória associada ao sítio, memória direta. E às vezes é uma recontagem das histórias dos pais que contaram histórias em casa, e nós sabemos,
enfim, as limitações da história oral, mas são uma fonte muitíssimo importante para compreender também este período e estes vestígios, assim, no geral. Portanto, imagino que além destas comunidades se sentirem valorizadas, também isso implica que valorizam o vosso trabalho. Sim, indiretamente. Esperamos que sim, faz parte de facto desse trabalho. É muito comum e temos histórias muito, enfim, muito tocantes em que de facto as pessoas entram, enfim, nomeadamente quando fizemos um trabalho com a fábrica de descasque de arroz da Casa Cadaval, e era uma infraestrutura que tinha sobrevivido um pouco como uma cápsula do tempo, porque de facto a Marquesa tinha lá, o primeiro trabalho dessa Marquesa de Cadaval tinha sido naquela fábrica, tinha sido ela e a tia, e portanto tinha ali uma ligação afetiva do seu primeiro emprego a gerir aquela fábrica. E depois tivemos também o contraponto de entrarem antigas trabalhadoras e elas começarem a chorar, as filhas começarem a chorar, e a filha a dizer-nos, pronto, é que a minha mãe falava muito deste sítio, e eu sempre construí imagens na minha cabeça sobre o que seria este sítio, mas nunca pude entrar, e hoje é pela primeira vez que podemos aqui voltar e conectar, e muitas vezes esta abertura que nós fazemos, não é? Este âmbito de arqueologia comunitária, arqueologia pública, é de facto, não é para nós transmitirmos algo às pessoas, sim, é para as pessoas também voltarem ao património que é seu. Nós somos apenas aqui uns mediadores, não é? Uns descobridores, que o nosso papel é também passar isto às comunidades atuais, às comunidades herdeiras mais diretamente, não é? Uma última pergunta, Leonor. Falar em indústria implica necessariamente falar em produção, em trabalho, em trabalhadores de diversas profissões. Algumas, como tu dizias, que já desapareceram ou que estão prestes a desaparecer, ou aparentemente estão. Estamos também a falar em património das nossas sociedades. Sim, sem dúvida. Eu acho que recuperar, valorizar, enfim, até utilizar esta memória do trabalho, da produtividade, pode ser um dos grandes fatores de diferenciação e de valorização desta área e deste trabalho, porque o trabalho mudou muito. E mostrar às pessoas como funcionam certos mecanismos, como funciona a máquina a vapor, não é? Uma pessoa olhar para um monstro daqueles, não é? E perceber quais são as questões de física, de química que são necessárias para aquilo operar, os dinamismos do movimento e o que isso significa de diferença, porque eu acho que uma das coisas fascinantes na Revolução Industrial, esta força do vapor, o carvão e o ferro, tem a ver com uma força nunca antes vista, e nós temos relatos, é muito interessante, enfim, não é? Enquanto há grupos que vão estar dentro destas novas dinâmicas, não é? Rapidamente as apreendem e estão à frente de as implementar, mas há outros grupos que os veem ao longe e que pouco a pouco estas transformações vão-lhes chegando, e nomeadamente as pessoas falavam muito de dragões, porque o que viam ao longe era um ruído enorme e uma coluna de fumo, e era o início do comboio, não é? Portanto, era o comboio a circular ao longe, a largar fumo, a fazer um silvido gigantesco. E estas comunidades que ouviam falar de histórias, mas não chegavam a esses sítios, não tinham mobilidade para eles, falavam de dragões, que estavam os dragões acordados. E era o comboio. E, portanto, há sempre este conhecimento, como é que as coisas operam, e a diferença que elas fizeram na sociedade são muito importantes. Porque, ao fim e ao cabo, e a arqueologia permite-nos isto, não é? No que nós vemos é uma sucessão de transformações, de conhecimentos, é adquirir conhecimentos de outras culturas, é inovar na tecnologia e ver onde é que ela nos leva, é ver como é que as características de um território, não é? Pela sua paisagem, pelo clima, pelos recursos de fauna e de flora, como é que com um conhecimento que subitamente se começa a tornar generalizado, são adaptadas e transformam aquele lugar. E isso também é só feito com as pessoas, não é? Falamos muitas vezes por muito que queiramos ser muito científicos e objetivos, e são objetos e fatores, a verdade é que muitos dos sítios que nós intervencionamos, não é? Porque falávamos aqui da arqueologia industrial neste ambiente urbano, mas, nomeadamente na questão do património mineiro, estamos a falar aqui, nomeadamente do século XIX, e eu estudei muito as minas de cobre, são sítios, o recurso está debaixo de terra em sítios muito longínquos, e teve que ser a iniciativa de alguém a dizer, nós vamos instalar-nos aqui, vamos criar as condições, porque não há assentamentos urbanos, vamos criar as instalações para virem pessoas, as escolas, as creches, as bibliotecas, todo o equipamento tecnológico, as oficinas, e vamos convencer as pessoas a virem para cá e ficarem com as suas famílias.
E nós olhamos no século XIX, as pessoas estão a trabalhar em sítios com neve, descalças, não há equipamento de proteção. E eu acho que, nomeadamente para os jovens de hoje, não é, que estão a entrar num mundo de trabalho diferente e que têm outras expectativas da vida, perceberem o quão rápido e quantas conquistas foram feitas a nível do trabalho nos últimos 200 anos e nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos, é importante. Sim, essa ligação. Okay. Muito obrigada, Leonor. Obrigada eu, Isabel. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Leonor Medeiros, arqueóloga, professora auxiliar do Departamento de História da nova FCSH e investigadora integrada do CHAM Centro de Humanidades. Leonor Medeiros é doutorada em Património e Arqueologia Industrial e mestre em Gestão do Património. Tem como áreas de especialidade inventários patrimoniais, documentação de património construído e paisagens culturais em ligação com comunidades pós-industriais. É presidente da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e membro da direção do Comitê Internacional para a Conservação do Património Industrial. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.